A paz do Senhor, meus amados irmãos, minhas irmãs, estamos aqui mais uma vez no nosso curso de Teologia Online, nosso curso à distância. Nós estamos estudando sobre a disciplina de homilética. Hoje nós estaremos na aula 2, que tem como tema tipos de ouvintes e pregadores. Eu sou o professor Humberto Carlos e sejam bem-vindos a mais uma aula. Antes de nós iniciarmos a nossa aula, queria compartilhar um texto com a todos os alunos que encontra-se no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 9, do versículo 1 ao 4. E entrando no barco, passou para outra margem, e chegando à sua cidade, e eis que lhe trouxeram um paralítico, deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoado te são os teus pecados. E eis que algum dos escribas dizia entre si: Ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: Por que pensais mal em vosso coração? Meus irmãos, na aula de hoje, nós vamos estudar sobre tipos de ouvintes e pregadores, onde a gente vai observar que diante de um público, diante de uma audiência ou de uma plateia, vai existir várias pessoas que vai ter vários tipos de pensamento acerca de uma ocasião, acerca de um assunto que está sendo ministrado. Então hoje nós vamos procurar entender quais os tipos de pensamentos que existem dos ouvintes. Bom, na aula de hoje a gente vai trabalhar um pouco em cima disso. Quando a gente fala de homilética, a gente fala dessa arte de preparar e pregar sermões bíblicos que a gente aprendeu na primeira aula. E é interessante que a primeira aula a gente conseguiu observar as disciplinas ou as artes, as técnicas que estão relacionadas à homilética, onde a gente aprendeu que retórica, oratória e eloquência, tudo isso estão relacionado à homilética. A homilética, ela é técnica, ela é ciência e ela também é arte. É técnica e é ciência porque ela tem seus métodos, seus experimentos. E é arte porque ela é prática. Você pratica a homilética. Você desenvolve métodos de oratória, de você ter uma boa, vamos dizer assim, desenvoltura quando estiver falando, se comunicando com as pessoas. E dentro dessa comunicação, nós vamos aprender que a comunicação é a principal ferramenta de execução da homilética. E os ouvintes são os receptores da comunicação. E dentro do aparelho de comunicação, do sistema de comunicação, a gente tem o emissor, que é o pregador, a mensagem, que é o sermão bíblico. Nós temos o meio ao qual vai ser utilizado, se vai ser através oral, se ele vai estar pregando, se vai ser através da escrita, se vai ser através de libras, de mímicas. A gente observa que existem vários meios de se comunicar. E também o receptor, que é a plateia, a audiência, os ouvintes, tá bom? E o feedback. O feedback é o resultado do que você fala, do que você prega, da sua mensagem e a reação dos receptores, do público. Então, infelizmente hoje, a maioria dos pregadores se preocupa muito mais com o feedback, que é o resultado, a reação do público, do que propriamente com a mensagem. Então, a nossa preocupação maior deve ser com o conteúdo, que a mensagem bíblica venha causar transformação,
edificação, venha a ser exortação, para que venha a ter transformação para os ouvintes, para que venha ter, vamos dizer assim, crescimento, desenvolvimento espiritual, e não alegrar. Então, muitas vezes as pessoas se preocupam, a maioria dos pregadores contemporâneos, se preocupa muito mais em alegrar, em que as pessoas venham a ter um estado de glorificação, de êxtase e não de transformação. Então, a maior dificuldade hoje que nós temos é que os pregadores venham se preocupar muito mais com a mensagem, com o conteúdo, com o ensino, com a pregação, do que propriamente com o resultado dela, tá bom? Então, se você pregar a palavra de Deus da forma que deve ser pregada, então o Espírito Santo se encarrega de convencer o homem do pecado, da morte e do juízo. O nosso papel, a nossa função é transmitir as verdades. Agora, o feedback, quem vai dar é o Espírito Santo. Entretanto, a aula de hoje a gente vai focar no receptor, no ouvinte, na audiência, na plateia, das pessoas que estão nos ouvindo. Então, se as pessoas são diferentes, podemos afirmar que os ouvintes são diferentes. Então, dificilmente os pregadores vão atrair e causar impacto em todos os ouvintes, tá bom? E aqui eu queria trazer uma frase de efeito de um ator de Jimmy Street, que ele vai dizer assim: nunca penso em meus ouvintes como espectadores, e sim como parceiros. Então, a ideia é de que o pregador deve olhar para os seus ouvintes não apenas como espectadores que estão ali lhe assistindo e você quer trazer ali, dar um show, mas os seus ouvintes devem ser um parceiro a qual você deve lidar com eles com uma intimidade. Você deve olhar para as pessoas que devem estar ali com aquele olhar de pessoas que precisam de ajuda, de pessoas que têm as suas necessidades, e como um parceiro, como um amigo, você vai ajudar essas pessoas. Então, eu entendi bem que esse ator quis dizer é que quem está pregando, quem está falando, não deve ter os seus ouvintes como espectadores, e sim como um público, parceiros que precisam de ajuda, que têm as suas necessidades. E dentro dessa aula, nós vamos entender melhor os ouvintes, tipo de pensamento, tipo de pessoas. Nós vamos ter uma aula um pouco mais teórica, entretanto eficaz, para que você consiga alcançar o maior nível ou o maior público possível dentro de uma pregação, tá bom? Existem tipos de personalidade das pessoas. Então, de acordo com a teoria derivada da psicologia de Carl Gustav Jung, ele vai dizer que cada pessoa possui uma combinação peculiar de diferentes características que determinam sua personalidade. Em resumo, os 4 pares opostos de características são extrovertido e introvertido, sensorial e intuitivo, racional e sentimental, julgador, analista ou perceptivo e observador. Ou seja, de acordo com essa teoria, Carl vai dizer que a energia do introvertido é uma energia intro, para dentro, e do extrovertido sua energia é para fora. Então, a personalidade de pessoas que são introvertida e extrovertida, pessoas que são mais quietas, que são mais caladas, suas energias é muito mais concentrada para dentro de si, do que propriamente o extrovertido que consegue extravasar, colocar para fora suas energias. Acerca da informação, quando alguém está falando, existe o intuitivo e a pessoa que existe a sensação. A pessoa que tem a intuição, ele vai conseguir captar informação ainda no mundo das ideias. Já a pessoa que tem mais sensação,
Ele precisa ver, ele precisa enxergar, ele precisa tocar para captar melhor a informação. Acerca da decisão, nós temos o pensativo, que é mais racional, e nós temos a decisão mais sentimental e emotiva. Ou seja, existem as pessoas que são racional ou as pessoas que são emotiva. Então, diante de uma decisão, há pessoas que pensam antes de tomar uma decisão. É muito mais racional em suas decisões. Já existem pessoas que são muito mais sentimental e emocional em tomar suas decisões. E acerca do estilo de vida, há pessoas que são mais perceptivas, né? Mais observadoras, e já existem pessoas que são mais analista e julgadora. Ou seja, acerca do estilo de vida, tem pessoas que vai querer concentrar, vai querer julgar mais a situação, vai querer mais controlar. Já existem pessoas que vão ser mais influenciadas, vão ser mais perceptivas no estilo de vida. Vai ser pessoas que vão mais observar. E às vezes no ambiente, essas pessoas se adequam ao ambiente. É aquele tipo que a gente chama de pessoas camaleão. Às vezes são pessoas que se deixam se envolver pelo estilo de vida, acabam sendo influenciadas. Já um estilo de vida mais analítico, mais julgativo, que tem mais um julgamento, ele vai querer ditar, o estilo de vida, ele vai querer influenciar, tá bom? Então, de acordo com Carl Gustav Jung, existe personalidade de pessoas: extrovertido, introvertido, sensorial, intuitivo, racional ou emocional, o julgador e o mais perceptivo, o observador, tá bom? Então a gente consegue diferenciar tipos de personalidade. Ou seja, o pregador, ele deve ter essa noção de que quando ele estiver pregando, existem pessoas ali com personalidade diferente. E isso também vai influenciar muitas vezes na pregação do pregador, porque o pregador também ele vai ter sua forma de passar a mensagem, ou mais introvertida ou mais extrovertida, mais intuitiva, com mais sensação, mais racional, mais emotiva. Então, existe essa gama, essa diversidade de personalidade, de pessoas, de ouvintes e de pregadores. Mas nós também temos tipos de temperamentos das pessoas. Esse já é um modelo de personalidade mais antigo, foi proposto por Hipócrates, cerca de 460 a 370 a.C. Hipócrates é conhecido como, era um médico grego considerado o pai da medicina. Ele era médico e filósofo. Então, Hipócrates ele vai fazer ali, vai classificar a personalidade humana em 4 temperamentos, básico e conhecido como sanguíneo, fleumático, colérico e melancólico. Então, ele vai diferenciar que a personalidade também está um pouco entrelaçada com um temperamento. E esses temperamentos eles vão diferenciar de pessoas para pessoas. Algumas pessoas conseguem ter um temperamento duplo, ali tem mais ou menos 2 temperamentos, tá bom? Mas quais são esses temperamentos? O colérico, ele é mais extrovertido, mais enérgico, ele é mais decidido, ele é mais independente, ele é otimista, ele é eficiente no que faz. Nós temos também o sanguíneo, que ele é super extrovertido. Ele já é um pouco mais jovial. Sabe aquela pessoa que demora um pouco a amadurecer? Pessoa que, às vezes, rapaz, tu não cresce não, tu é muito juvenil, tu é ainda muito jovem. Porque ele é super extrovertido. É alguém que leva muitas coisas muito na esportiva. Ele tem sim o seu centro de maturidade, mas ele não consegue ter um estilo de vida de maturidade. Tá sempre brincando, tá sempre descontraído, tá sempre rindo. Então ele é super extrovertido, tá bom? Ele é uma pessoa muito despreocupada, tá bom? Ele é muito alegre, ele é muito comunicador. Então existem pessoas que são bem sanguíneas. Já existe mais o melancólico.
que ele é introvertido. Ele é uma pessoa talentosa, ele é sério, ele é abnegado, ele é idealista e ele é muito emotivo, tá bom? E nós temos o fleumático, que é super introvertido. Ele é muito calmo, ele é muito sereno, ele é equilibrado, ele tem um pouco de flexibilidade, ele consegue também ser alegre, mas ele é muito calado. Pessoas muito caladas que não esboçam muitas vezes suas emoções, tá bom? Então a gente vai ver que vai existir pessoas com temperamentos diferentes. E isso também está no pregador. O pregador, quando vai pregar, ele às vezes ele vai conseguir esboçar numa pregação o seu temperamento. E existem ouvintes também que têm esse tipo de temperamento. Às vezes o pregador ele é colérico, ele é sanguíneo, está lá bem enérgico pregando a mensagem, mas está lá pessoas que é bem melancólica e fleumática. Não consegue esbanjar muito uma reação. Então, às vezes, os pregadores estão preocupados com esse tipo de pessoas que esboçam alegria. Mas dentro da igreja, dentro do ambiente de igreja, de pregação, existem crentes, pessoas que são mais caladas, que não conseguem extravasar numa pregação, que não conseguem dar muita glória. E já tem pessoas que querem ouvir um pregador muito mais sanguíneo. Então a gente precisa diferenciar esse tipo de pessoas. E é interessante que Jesus, o apóstolo Paulo, vai dizer que Deus deu à igreja, né? Apóstolos, presbíteros, diáconos, deu mestre, deu doutores, de acordo com a necessidade da igreja. Então cada um desses doutores, cada um desses pastores, desses evangelistas, cada um desses ministros tem o seu temperamento. E quem deu foi Deus, tá bom? Então é interessante a gente observar tipos de pregadores e tipos de ouvintes, que nem sempre a gente vai escutar quem a gente se identifica, tá bom? E nem sempre o público que está nos ouvindo vai ter a reação que a gente espera. Sendo que eu quero trabalhar hoje um pouco da aula também sobre tipos de pensamento das pessoas. E esses tipos de pensamento é chamado tipo de funcionamento da mente humana. E aqui já foi desenvolvida por Anthony Gregor, um psicólogo dos Estados Unidos, ali na América do Norte, que desenvolveu um modelo que descreve 4 tipos de funcionamento e estilo de mente humana. E esses tipos de pensamento são o concreto, o abstrato, o sequencial e o randômico. Então, a aula de hoje, nós vamos fixar um pouco muito nisso. Tipos de pensamentos da mente humana. É aquilo que a gente lê no texto. Jesus, ele é onisciente. Então, ele lê o pensamento das pessoas. Jesus sabe o pensamento das pessoas. Jesus sabe o que as pessoas pensam acerca do que elas idealizam no mundo das ideias. Sendo que o pregador, ele precisa entender tipos de pensamentos, tipos de personalidade, tipos de temperamentos, para que ele, numa pregação, consiga alcançar o maior público possível. Então, dentro da minha aula, dentro das vezes que eu tenho oportunidade de pregar e de ensinar, eu procuro sempre fazer um sermão querendo alcançar o maior público possível, tanto de personalidade, tanto de temperamento, como de pensamento, tá bom? Então a gente vai se aprofundar um pouco mais nesse tipo de pensamento. Existe o pensamento concreto. Essa qualidade capacita as pessoas de perceber a informação diretamente por meio dos 5 sentidos: visão, olfato, tato, paladar e audição. Então, por causa disso, geralmente eles lidam com a realidade de maneira prática e óbvia, preferindo fatos, ideias, conceitos, que é mais importante o palpável e o visível, tá bom? Nós temos o tipo de pensamento abstrato. Essa qualidade é uma qualidade mental que permite às pessoas visualizarem a informação, ainda que não seja apresentada dados claros, nítidos e concretos.
Então, no mundo das ideias, do pensamento, as pessoas conseguem já conseguir captar a informação. Pessoas com essa forma de pensar têm uma facilidade de conceber ideias, entender temas que não são claramente visíveis, pois tendem a utilizar mais a imaginação, a intuição, do que captar as ideias. Mais na frente eu vou dar exemplo, tá bom? Nem se preocupem. Existe já o pensamento sequencial. Essa é a forma de pensar e que habilita as pessoas a processarem e organizarem a informação recebida de maneira linear, passo a passo, colocando em sequência uma ideia após a outra. É sempre uma atrás da outra, tá bom? Essas pessoas tendem a seguir uma ordem lógica para facilitar a compreensão. Geralmente gosta de traçar um plano em vez de agir por impulso ou de forma improvisada. Tá bom? Já existe o pensamento randômico. Esse termo randômico é utilizado para descrever o comportamento aleatório. Já são as pessoas que gostam de improvisar, que usam mais o impulso. Esse tipo de pensamento faz as pessoas processarem, organizarem a informação em blocos distintos, sem nenhuma ordem particular. Então as pessoas, esses tipo de pessoas conseguem captar as coisas, mesmo desorganizado, ele consegue captar, tá bom? O que as pessoas querem falar. Vou falar agora mais detalhado, dando um exemplo. Se eu perguntar para pessoas o que é vogal, quem tem um pensamento um pouco mais abstrato, ele já vai ter ideia que vogal é a fonética, é o som da fala emitido quando se deixa passar livremente o ar pela cavidade bucal com vibração das cordas vocais. Esse aqui já é um pensamento bem abstrato, ele consegue idealizar vogal como isso. Sendo que o concreto, o abstrato e um pouco sequencial, ele vai dizer que vogal é, em português, as 5 vogais A, E, I, O, U. Então ele precisa captar. Então, há um tipo de pensamento que é mais as crianças, que é o concreto e o sequencial. Vocês precisam associar a letrinha A de avião, A de abacaxi, E de estrela. Ele precisa ver, ele precisa idealizar e relacionar a vogal a uma outra coisa. Então ele tem que falar, ele tem que seguir uma sequência. Então, esse é um tipo de pensamento sequencial e concreto, ele precisa ver. Já quem tem um pensamento randômico, o que é as vogais? Ah, vogais é I, U, E, O. Ele não precisa fazer A, E, I, O, U. Porque ele é bem possível. O que é vogal? U. Então ele já sabe o que é vogal, ele já captou o que é vogal. Então ele não vai seguir às vezes uma forma lógica, ele é mais impulsivo, ele não precisa de algo organizado, tá bom? Agora vamos trazer isso para dentro de uma realidade teológica do nosso curso. Aí você perguntar para alguém o que é onipotência. Se eu perguntar para os alunos agora o que é onipotência, quem tem um pensamento abstrato, ou quem tem um pensamento mais sequencial, ele vai dizer o quê? Onipotência é o poder supremo absoluto, poder de fazer tudo, onipotência. Mas se você perguntar para quem já tem uma mente mais desenvolvida, um pensamento mais abstrato, ele vai dizer que onipotência é atributos de Deus. É um atributo incomunicável de Deus. Então, para atender dentro de uma igreja esse tipo de pessoa que tem um pensamento abstrato, você precisa dizer que os atributos de Deus são os incomunicáveis e os comunicáveis. E os incomunicáveis são aqueles que Deus não compartilha com o homem. É apenas Deus que tem. Já os atributos comunicáveis é aquele que Deus compartilha que o homem é capaz de ter. Então, Deus amou, o homem também pode amar. Deus é justo, o homem também pode ser justo. Agora, os atributos incomunicáveis é aquele que Deus não compartilha com o homem. Deus é onipotente e o homem não é onipotente. Tá bom? Então, esse tipo de coisas a gente precisa
trilhar numa pregação. Vou falar o que é onipotência, vou trazer exemplos de onipotência dentro da Bíblia. E agora eu vou trazer um exemplo mais concreto. Naquela passagem em que Jesus manda acalmar o vento e a tempestade. Então, quando a gente fala para uma criança que Deus acalmou a tempestade, ou a gente fala para a igreja que Deus acalmou o mar, a gente está trazendo um pensamento concreto, tá bom? E também randômico. Mas eu preciso demonstrar o que é onipotência também para quem tem uma mente abstrata e sequencial. Então, preciso trazer uma imagem. Então, quando eu consigo, numa pregação, dizer o que é onipotência de uma forma concreta, abstrata, sequencial e randômica, eu vou conseguir atingir o maior público possível o que é a onipotência de Deus, tá bom? Agora vamos aqui para dentro da igreja. Tipos de pregadores e os ouvintes. Existe o ouvinte concreto e sequencial. Esse é chamado de ouvinte metódico. Os pesquisadores calculam que esse tipo de ouvinte constitui em média de 30% da população. Trata-se de um estilo pé no chão, altamente realista, racional, organizado. Na vida pessoal, esse tipo de pessoa costuma dedicar-se ao trabalho intenso, ser bastante confiável, e assim como na vida também profissional. Na igreja, esse tipo de pessoa não aparece muito, mas faz as coisas acontecerem, executando o que foi planejado, geralmente mais nos bastidores. Então, esse tipo de pessoas não são pessoas sentimentais, que o pregador chora, se emociona, ele não vê isso como coisa positiva. E um tipo de pregador como esse, e tipo de pessoas na igreja, o evangelho de Lucas é, vamos dizer assim, ideal para esse tipo de pessoas. Se vocês abrirem Lucas capítulo 7, nós vamos observar aqui esse tipo de pessoas que gostam desse tipo de texto. E Lucas é o pregador com esse pensamento concreto e sequencial, mais metódico. Capítulo 7, a partir do versículo 11 ao 15, Lucas vai dizer assim: E aconteceu, pois, depois de ir a uma cidade chamada Naim, ia com ele muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Lucas vai seguindo uma sequência, um método. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava ali um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. E com ela uma grande multidão da cidade. E vendo ao Senhor, moveu-se de última compaixão por ela e disse: Não chore. E chegando-se perto dela, tocou no esquife, e os que levaram pararam. E ele disse: Jovem, a ti digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe. Então a gente percebe aqui que quando a gente segue uma sequência, um pensamento bem sequencial, metódico, há pessoas que gostam disso. E como é que eu vou pregar esse texto? Meus irmãos, perceba que Jesus, ele sai de um lugar para o outro, vai para uma cidade chamada Naim. Naquela cidade existia uma porta. E com Jesus iam discípulos e também ia uma multidão. E perto da porta daquela cidade havia uma grande multidão e via ali um cortejo funeral. E via um tipo de pessoas. E agora duas multidões estavam ali. E Jesus se aproxima e conhece que era um filho de uma viúva. E aquela viúva perdeu seu único filho agora. Além de viúva, agora perdeu seu filho. E Jesus, vendo aquela tristeza daquela mulher, teve compaixão, disse para ela não chorar. Mas não basta apenas dizer que não chore. Jesus vai resolver o problema daquela mulher. Jesus se aproxima do esquife, que era um tipo de caixão, e toca naquele jovem e diz: levanta-te. Se você prega dessa forma, as pessoas vão gostar, seguindo uma ordem cronológica, sequencial, metódica. Então existem pessoas que gostam desse estilo. Você vai tratando detalhe por detalhe. E normalmente, a cada 10 pessoas na igreja, 3 é desse tipo. E para esse tipo de pessoas, não gostam muito de aparecer. Se você é aquele tipo de pessoas que, diante de um trabalho, faz grande trabalho na igreja, mas gosta de ficar nos bastidores, não gosta de aparecer. Então na igreja tem esse tipo de pessoa, bom? Que é ouvintes ou crentes concretos e sequencial, que é um pouco mais metódico, tá bom? Para esse tipo de pessoas, gente, vamos lavar a igreja? Para esse tipo de pessoa, chamar apenas não é o suficiente. Olha, eu preciso de pessoas que, uns levem pincel, eu preciso que outras carreguem balde com água, eu preciso de outras pessoas que carreguem a mangueira, eu preciso de pessoas que consigam juntar o maior número de balde, eu preciso de pessoas que venham afastar o banco. Então, quando você consegue traçar uma sequência, um método,
você vai conseguir alcançar também essas pessoas para fazerem atividades na igreja. Bom, existe já o concreto randômico, que é mais prático. Calcula-se que, em média, 22% da população na igreja, de 10 pessoas, são 2 desse tipo. São pessoas que são mais disposição. Dentro da igreja são pessoas que são dispostas. É aquela pessoa que você diz assim, meus irmãos, amanhã a gente vai lavar a igreja. Ele vai estar lá. Ou seja, numa congregação que tem aí 10, vamos dizer que a cada 10 pessoas, se você chamar para lavar a igreja amanhã, só 2 vai estar dispostas. Bom, a maioria não vai estar. Então esse tipo de pessoas costumam, numa pregação, aceitar Jesus mesmo antes de lançar o convite. Ele é muito disposto a seguir a Cristo. Tá bom? E o tipo de pregador desse é a pessoa que gosta de pregar mensagens práticas e mensagens falando mais sobre missões. Então o Evangelho de Marcos, ele é bem... Marcos é um tipo de pregador bem prático. Isso aqui é a mensagem mais para incentivar as pessoas a tomar iniciativa. E a gente vê aqui o Evangelho de Marcos, capítulo 2, do versículo 1 ao 13, e vai dizer que alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum. E sobre que estava ali em casa. Logo se ajuntaram, né, tantas pessoas no lugar em que ninguém mais se podia entrar. E aproximou dele uma grande multidão, e ali um grupo de amigos queria trazer um paralítico, mas não conseguia. Então eles fazem, abrem o teto e botam ali 10 aqueles amigos. Então o Evangelho de Marcos vai falar que Jesus se deslocando para uma outra cidade, chegando numa casa, uma multidão que estava perto de Jesus, amigos que viram o obstáculo, mas venceram os obstáculos e botaram aqueles amigos ali perto de Jesus. Então pregadores desse tipo, ele precisa fazer uma mensagem assim, levando um amigo até Jesus. Então, com a mensagem, pessoas que gostam desse tipo de mensagem, é sempre de disposição, de prática. Então, nesse momento você pregar sempre esse tipo de pessoa. Quantas pessoas você já conduziu até Cristo? Você deve levar os seus amigos, convide seu vizinho, convide os seus familiares, convide as pessoas para vir até a igreja, ouvir a palavra, conduza seus amigos até Cristo. Ou seja, de 10 pessoas que estiver ali ouvindo, apenas 2 gostam mais desse tipo de mensagem, de iniciativa. Rompa as barreiras, tenha iniciativa na vida, tome decisão. Então, existe pregador desse jeito, desse tipo, e ouvinte desse tipo. Lembrando que nem todo mundo é desse tipo. Então o pregador, ele precisa balancear também, tá bom? E por último, aí a gente tem tipo de ouvinte abstrato sequencial. É mais intelectual, é mais filosófico. Esse tipo de pessoa, ele é muito intelectual. Então, seja, a cada 10 pessoas na igreja, uma é intelectual. Ou seja, de 10 pessoas que estiverem ouvindo, uma é intelectual. Então, para esse tipo de pessoa, é mais palavras mais perfeccionistas, termos mais com mais erudição. Pessoas desse tipo são pessoas que geralmente são mais pesquisadores, são cientistas, são compositores, são poetas, são pessoas com uma mente muito elevada. E para esse tipo de pessoas, o Evangelho de João, ele é bem abstrato, ele é bem filosófico. E isso você vai ver logo no capítulo 1 do Evangelho de João. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, pessoas com mais intelectualidade gostam de pregar esse texto. Pessoas que são mais práticas, mais sequencial, assim, um pouco mais... Esse texto é muito difícil de se pregar. Então, essas pessoas vão ter uma dificuldade para pregar esse tipo de texto, tá bom? Então, tipo dessas pessoas, ele gosta mais de analisar, palavra por palavra. São pessoas que têm mais facilidade para dar estudo, tá bom? Então, o Evangelho de João e as cartas, a Epístola de Paulo é muito boa nisso. E nós temos o ouvinte randômico emocional. Isso aqui, há quem diga que é a maioria do público das pessoas e dos ouvintes pregadores são assim. Então, 40% das pessoas é desse tipo. Então, a cada 10 pregadores, 10 pessoas que estão ali ouvindo, 4 são abstrato randômico, ou seja, emocional. Tipo dessas pessoas gostam de ouvir mensagens de biografia, superação. Tá bom? Então, vamos estudar hoje, vamos pregar hoje sobre Moisés, Josué. Josué, um homem que estava preocupado com o seu ministério, mas conseguiu romper o medo e conseguiu ser um grande líder dentro da nação de Israel. Vamos estudar sobre esse grande líder que é Josué. No capítulo 1 de Josué, a gente vê o Josué um pouco preocupado, com medo, mas a gente vai ver que no decorrer, esse Josué foi um grande líder. Então, mensagens com biografia de superação. Vou falar sobre a história de Pedro, a história de Paulo, a história de Davi, a história do profeta Jonas. Então, esse tipo de mensagem tem certos ouvintes que gostam, que é de superação, porque as pessoas vão conseguir se identificar com a história de vida dos personagens bíblicos conhecidos. Então, um pregador que consegue fazer uma biografia, estilo de vida, trazendo, contextualizando, ele vai conseguir alcançar o maior número de pessoas, tá bom? São pessoas mais bem-humoradas, bem mais carismáticas, são pessoas que têm mais afetividade, pessoas que não têm dificuldade de lidar com certas situações, porque está sempre superando a si mesmo. São pessoas que gostam de dificuldade, de se superar essas dificuldades, tá bom? Então, espero que Deus tenha ajudado vocês aí. Nós vamos concluir que, além desses estilos, também podemos verificar a existência de inúmeros fatores culturais que influenciam a cabeça dos ouvintes, né? O público, por exemplo, uma coisa é você pregar para criança, outra coisa é você pregar para seminarista, outra coisa é você pregar para pessoas simples, outra coisa é você pregar para pessoas analfabetas. Então, a circunstância cultural vai influenciar também. Então, essas influências mudam com o tempo, com o contexto de diferentes épocas.
Então, entender o que se passa na cabeça do ouvinte é um grande desafio para qualquer pregador. E só quem sabe o que se passa na cabeça dos ouvintes é o Senhor Jesus, que é onisciente. Entretanto, nós podemos alcançar os maiores tipos de ouvintes através de uma mensagem bíblica e da pregação, tá bom? Então a gente aprendeu que existe ouvinte diferente, pregador diferente, porque existem pessoas diferentes, com suas personalidades diferentes, temperamentos diferentes, pensamentos diferentes e comportamentos diferentes. Então concluímos que existe um tipo de aula e técnica que os pregadores possam alcançar o maior tipo de ouvintes, né, na sua pregação. Então, eu costumo em minha aula trazer bastante termos técnicos, vários tipos de pensamentos, vários tipos de texto, para que eu possa alcançar o maior número possível de ouvintes, tá bom? Então, talvez esse seja um dos segredos, além da oração, da unção de Deus, é a técnica de você trazer uma aula e uma pregação se preocupando com o conteúdo da mensagem e com o tipo de ouvintes, tá bom? Que Deus vos abençoe, não percam a próxima aula. Então a gente, nessa aula, aprendeu tipos de ouvintes e pregadores. Então, se você quer ser um pregador que vem alcançar o maior número de pessoas, ou um professor, um ensinador que quer alcançar o maior número de pessoas através do ensino, é interessante saber tipos de ouvintes e como alcançar esse tipo de ouvinte. É quando você consegue filtrar temperamento, personalidade e pensamentos, tá bom? Que Deus vos abençoe e até a próxima aula.